ser italiano não significa dizer que eles saibam procurar emprego. Eu dou cursos para selecionadores italianos, Olha isso. como fazer recrutamento, seleção e entrevista de emprego. Olá, hoje nós estamos aqui com a Marcela Oliveira, que é especialista no mercado de trabalho italiano. Fiquei muito feliz da Marcela ter aceitado estar aqui com a gente. E para você que tem interesse em trabalhar na Itália, ninguém melhor do que a Marcela para iluminar esse caminho. Então vamos lá. Marcela, uma dúvida: é preciso ser italiano para trabalhar, ser cidadão italiano para trabalhar na Itália? Não, esse é um grande mito, até porque eu não sou cidadã italiana, né? Então todo Aham. mundo acha que eu já tenho cidadania, mas eu não tenho. Eu vim aqui na Itália passar férias de Natal e fiquei. Não aconselho para ninguém, tá? Então, assim, ó, o meu primeiro. A coisa importante não é ser italiano, né? Não é Uhum. ter cidadania italiana. Quem tem a cidadania italiana, assim, ó, tem uma vantagem, né? Porque pode Aham. ficar regular no país. Sim. Né, tem direito de morar na Itália. Mas para as pessoas que não têm a cidadania, não é que está tudo perdido, não. Você precisa Uhum. ter um visto, né? Precisa ter um visto de trabalho, ter um visto de estudo. Você precisa arrumar um motivo para estar aqui na Itália. E Aham. dali você pode, é, enfim, perseguir o teu objetivo, né? Que poder Sim, ficar na legal. Itália. Então, É, é, você mu- precisa estar regular aqui. sim, é muito bom saber disso, porque às vezes a pessoa fica com medo. Ah, eu gostaria de morar na Itália, mas eu não tenho a cidadania, o que que eu faço? E sim, existem outras maneiras para você se regularizar aí no país. E assim, falar a língua, né? A gente está aqui no curso de italiano, ela é importante. Mas assim, o quão importante é você falar o italiano para conquistar uma vaga? Tem algum nível que você recomenda que a pessoa tenha quando ela vai procurar o emprego? Eu vi durante a minha tese que quanto mais você sabe italiano, mais o italiano te respeita. Uhum. Então, é bem isso. Então, é importante a gente falar italiano, a gente aprender. Você falou qual o nível Aham, que eu sim. preciso ter para poder trabalhar na Itália. Depende. Uhum. Depende daquilo que você vai querer trabalhar na Itália, depende qual. Tipo assim, como eu citei o exemplo, né? Como eu cito sempre esse exemplo. Se eu quero trabalhar como jornalista na Itália, ou como advogado, né? Que são profissões que, querendo ou não, exigem um nível de italiano alto, Uhum. seja, né, na comunicação, seja para escrever, etc. Obviamente, eu preciso ter um nível avançado da língua. Uhum. Mas se eu vou ser programador de software, é diferente, né? Eu preciso Sim. saber Java, preciso saber linguagem de programação, né? Então eu preciso do italiano básico para poder comunicar com as pessoas. Mas Sim. assim, isso não significa dizer que você tem que ficar no básico, não, tá? Isso significa dizer que de repente você já pode vir para a Itália com nível, tipo, eu aconselho, se você conseguir, pelo menos com nível, tipo, chegou no intermediário, você veio, né? Porque daí você já tem uma base legal e daí você consegue desenvolver, né? Continuar estudando, porque a língua a gente continua estudando sempre, né? Não é que até o português, né? A gente fala brincando, mas eu perdi um pouco o português. Eu já estou há 10 anos aqui na Itália, Sim. né? Então, assim, a gente perde tudo aquilo que a gente não usa, a gente perde. Isso pode ser tipo, pode ser o português, né? Eu não sei como é que tá o meu sotaque por aí, então você Tá bom. tá bom. Mas isso é bem interessante mesmo, isso que você falou. Eu até comento com os alunos, Pri, quando que eu vou chegar à fluência? Você vai chegar ao avançado e a fluência, ela vai vindo conforme você vai estudando, você continua praticando. A partir do momento que você parar, você vai perder sim um pouco daquilo que você aprendeu. Então continue em contato, continue ouvindo, lendo, escrevendo, que a sua fluência vai aumentando cada vez mais. É exatamente isso que a Marcela falou. Exatamente, exatamente. Eu sei que eu não sou professora de italiano, mas eu digo aquilo que eu faço. Por Uhum. exemplo, agora eu estou aprendendo inglês. Aprendendo, já faz 3 anos que eu estou aprendendo. Eu vivo na Itália, então, assim, eu tenho que criar formas para falar inglês, né? Então, Uhum. assim, eu falo, por exemplo, inglês. Obviamente, a língua inglesa é um pouco mais fácil, então eu falo inglês com os meus amigos, com o meu cachorro. Muito O bom, meu, gostei. o meu Olha essa cachorro, dica, hein? o meu cachorro, ele entende inglês, português e italiano. Eu não tô Olha, brincando. sensacional. O cachorro poliglota. Façam isso. Se não tem com quem praticar, pratica com o cachorro, com o gato. A gente, e eles vão olhar para você, vão dizer assim, o que é que você está falando, minha querida? Entendeu? Muito bom. Mas é melhor Adorei. falar
Então, a gente encontra formas, né? A gente está aqui para criar solução. Isso é aplicado a tudo na vida, né? A Sim. gente tem que colocar em prática. Italiano, seja qualquer língua, como eu falei, inclusive o português, se ele não, assim, ó, você pode ter uma professora maravilhosa, que é a Priscila, mas se você não botar em prática, se você não usar, aí não tem milagre, né? Senão Exato. não Daí dá não para tem muito. aprender por Daí não tem osmose, né? muito o que fazer. Legal. E tem uma dúvida também, assim, eu acho que é muito comum, muitas pessoas pensam isso. Quando eu for para a Itália, só tem o subemprego para o brasileiro aí? Ou o brasileiro ele consegue se inserir no mercado com a sua profissão que ele tinha aqui no Brasil? O que que você pensa sobre isso? Legal, legal. Amei a pergunta, porque essa é uma principal dúvida. Eu acho que o pessoal pensa sempre, brasileiros vai para os Estados Unidos e pensa brasileiros vêm para a Itália, que aplica a mesma regra. Aham. Então, assim, eu sempre gosto de falar que não existe, por mais que a gente use esse termo, porque a pessoa sabe aquilo que a gente está dizendo, subemprego, mas primeiro que não existe o subemprego, não Uhum. existe o emprego sub. Né? Existem empregos que a gente chama sem necessidade de uma graduação, vamos dizer Uhum. assim. Legal. Né? Então, todos aqueles trabalhos que não têm a necessidade de uma graduação, que aqui na Itália a gente chama badante, que seria cuidador de idosos, Aham. que poderia ser operário, né? As pessoas que trabalham Sim. nas fábricas, que vou falar um pouco italiano, já entende aí, que eu já posso soltar um pouco. Legal. Ou, por exemplo, garçonete, Uhum. né? Então, assim, são profissões que você não precisa ter uma graduação para trabalhar, né? Então, as pessoas acham, então eu vou, na Itália só tem esse tipo de emprego, ou eu vou me jogar, vou fazer isso. Então, assim, a primeira coisa é que não necessariamente você sabe fazer aquilo, Uhum. Legal. ok? Por exemplo, aquilo que eu aconselho aos meus clientes e alunos eles veem o que é que eles têm na mão. Eu vou abrir a minha caixinha de competências e vou olhar dentro que competências que eu tenho. Como é que eu consigo organizar essas competências em modo de encontrar profissões que eu posso executar. Legal. Ok? Por exemplo, eu vim aqui na Itália e eu ganhei o prêmio da pior garçonete do ano. Tô brincando, mas eu poderia ter ganho, porque assim, ó, eu era terrível. Terrível, eu não tô brincando. Eu era muito ruim mesmo. Aham. Isso foi o meu primeiro trabalho aqui na Itália, foi como garçonete. E eu sou uma pessoa aqui. Talvez vocês não me conhecem, mas eu não sei cozinhar. Assim, eu faço tudo em 15 minutos, tudo muito rápido. Então, assim, eu e a cozinha, são duas coisas bem diferentes. Aí eu vou trabalhar num restaurante italiano, você diz assim, todo mundo pode fazer, que é isso, que besteira, né? Todo mundo faz, vai lá. Aí eu fui lá. A primeira coisa que eu cheguei lá, a pessoa me pergunta, co- eles me perguntaram como era feito a carbonara. Eu Uau. nunca tinha comido carbonara da vida. Não Como é que você sabia nem sabe? que cara tinha. Que camané? What? É de comer? E os italianos, assim, com a cozinha, eles são terríveis, Uhum. né? Eles querem saber, eles querem saber aquilo que você está fazendo. Como é que eu posso dizer? Os ingredientes para eles é importante, então eles têm muitas regras na cozinha. Uhum. Então, assim, é uma ofensa trabalhar em um restaurante que a gente pensa, que besteira restaurante. Aham. Trabalhar no restaurante se você não conhece a culinária, a cozinha italiana. Uhum. Mas não é só isso. Eu era, tipo, lenta para trabalhar Por exemplo, o pessoal levava, tipo, 4 pratos. Eu não conseguia pegar um porque estava queimando. Assim, eu comecei a trabalhar, foi frustrante. A gente acha que Que é a gente, fácil, né? eu sou psicóloga, né? Tipo, aí eu vou trabalhar e não consigo fazer isso. Uhum. Né? Que eu acho que é simples, porque a gente no Brasil, a gente tem uma ideia que as profissões de serviço, né? Como é que eu sirvo a outra pessoa, Uhum. a gente menospreza. A gente acha que qualquer um pode fazer, mas não é verdade. Não é verdade. Então, assim, até banheiro, aqui na Itália se lava diferente. Aí Aham. eu fui caindo, né, no meu papel, no restaurante, até que eu fui lavar o banheiro. Aí lá vou eu, como é que a gente lava o banheiro no Brasil, né? Calor, Jogar água, a gente joga água, faz aquela festa já se toda, molha. já toma banho, já se refresca, calor, né? Calor da bexiga, como a gente fala no Nordeste. Eu sou Nordeste, eu sou de Recife e depois eu fiz a minha graduação em Santa Catarina. Então, Legal. os meus sotaque é tudo. Tudo misturado. Depende daquilo que eu falo, é... aí vai. Então, o que acontece?
é frustrante para você, né? Eu me sentia muito frustrada, eu chorava praticamente todos os dias, né? Porque daí o pessoal fazia brincadeira. Mas tu sei laureata, né? Perguntava se eu tinha uma graduação. Eu falei, olha, eu sou, mas no Brasil, ninguém, no curso de psicologia, ninguém ensina a fazer carbonara. Uhum. Né? Isso porque eles têm 500 milhões de tipos de café, né? Então, assim, é tudo muito pânico. Então, isso significa dizer, Marcela, que ou eu trabalho como psicólogo, ou eu não trabalho? Não necessariamente. Uhum. Não necessariamente. Isso significa dizer o quê? Que eu tenho que ver a minha área de competência. Então, Legal. vamos lá. Vamos dizer que eu quero trabalhar aqui como psicóloga, que é uma profissão reconhecida aqui na Itália. A gente já abre um leque aí, o que significa isso. É uma profissão reconhecida, então tem passos para poder trabalhar na minha área. Então, obviamente, eu posso dizer, então eu posso trabalhar em outras áreas enquanto eu estou Legal. reconhecendo a minha profissão. Perfeito. Mas você tem que saber escolher essas áreas. Uhum. Então, por exemplo, vamos pensar uma hipótese para Marcela. Marcela não tem afinidade nenhuma com cozinha. Só, nenhuma, zero. Então, o que a gente pode pensar? Eu poderia trabalhar como vendedora. Eu amo Legal. comunicação. Eu amo, já deve perceber, né? Eu amo comunicar, falar com as pessoas, conhecer, vender. Eu fiz meu mestrado aqui também em marketing, né? Psicologia das Legal. organizações de marketing. Então, eu gosto de interagir com as pessoas. De repente, ali, eu me daria melhor. Então, a gente tem que olhar que competências eu tenho e dar esse match e combinar. Então, não necessariamente, então vamos tirar da cabeça. É subemprego, não é subemprego, mas o que eu posso fazer? Cosa sono in grado de fare. Sensacional! Nossa, Tá foi ajudando muito bastante, legal, né? hein? O que eu aconselho que você faça agora? Para esse vídeo, já coloque em prática o que a Marcela falou. Coloca aí numa folha, no seu caderno, quais que são as competências que você tem, o que você tem afinidade, que você acredita que, vou me mudar agora para a Itália, não deu ainda para que eu trabalhe na minha área. O que eu posso fazer? Então, baseando aqui nessa experiência que a Marcela contou pra gente, crie uma lista do que você acredita que vai dar certo por lá, e aí você vai atrás disso chegando lá e depois vamos atrás aí para te encaixar na sua profissão. Então, Marcela, tem alguma maneira de preparar o currículo para agora que a pessoa ela já está na Itália, ela quer trabalhar na área dela, você recomenda algum modelo específico? Como que ela se candidata? Tem algum lugar que ela possa procurar essa oportunidade? Como é que funciona? Ok, então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa pensa realmente quando eu vou procurar emprego é o currículo. Mas o primeiro passo é aquele anterior que a gente acabou de falar, Legal. né? É escolher ter um objetivo profissional. Ok? Sim. Essa é a primeira dica. E depois a gente vai para o currículo. Mas eu acabei de me lembrar agora. Eu acho que depois você tem como disponibilizar aqui embaixo um link, né? Sim. Porque eu queria falar sobre o e-book. Claro, pode Né? falar, legal. Eu escrevi um e-book. Eu acho que até, inclusive, você deu uma olhada, né? Sim. Eu escrevi um e-book. Seria Viver e Trabalhar na Itália. 13 erros que você não pode cometer. E ali já tá, quem está se programando para viver e trabalhar na Itália, vale a pena ler. Porque eu escrevi aquele e-book baseado na minha tese de mestrado que eu contei para vocês no começo. Sim. Então, vale a pena. Então, o primeiro passo é ter um objetivo profissional. E sim, concordo, essa é uma das maiores preocupações. Marcela, meu currículo. E agora? O que eu faço? E agora? Então, assim, a primeira coisa que eu vejo que as pessoas, o primeiro erro com relação ao currículo que as pessoas fazem é fazer o currículo europeu. Essa pessoa que esteja nos ouvindo agora, eu nem sabia que existia. Ela poderia estar pensando aqui. Mas geralmente quando a pessoa, o que é isso? O currículo europeu é um modelo que se chama Europass, que a gente usa em toda a Europa. E que geralmente todos os brasileiros acham que esse é o modelo utilizado aqui na Itália. Mas esse modelo a gente somente utiliza quando? Se eu quiser trabalhar em um ente público, né, ou bolsa de estudo na universidade, então geralmente são entes mais tradicionais que utilizam esses tipos de currículo. Como é que eu posso dizer? Já para todas as outras profissões, aquilo que eu aconselho é um currículo mais criativo. Legal. E com relação a isso, eu contratei uma designer, a gente criou modelos para os meus clientes e alunos e eu disponibilizei 3 desses modelos
para as pessoas que querem, que podem baixar gratuitamente. Daí vocês Aham. podem. É fácil. Baixa e Olha. segue a estrutura. Que sensacional. Então, pessoal, interrompendo um pouquinho a Marcela, baixem o e-book dela. Inclusive, eu baixei, eu li, é muito interessante. Tem muitas dicas aí para você dar os seus passos para trabalhar na Itália. E aproveitem aí o presente que a Marcela tem, que são esses e-books, não, que são esses currículos que vocês podem seguir. Então, aproveitem ao máximo tudo que ela disponibiliza aí para vocês, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Pode continuar, Marcela, desculpa. Isso mesmo, então vale a pena baixar, tem na versão Word, Pages, Legal. aquilo que você tiver. Então, eu acho que eu respondi, você fez outras perguntas Uhum, juntas, sim. né? Qual que é um ponto essencial quando a pessoa faz esse currículo, que não é o currículo europeu, que é aquele todo certinho, um currículo mais criativo? O que que é que ela precisa colocar nesse currículo? O que que ela precisa estar atenta? Ah, um outro erro muito comum. Aham. Você precisa praticar o desapego. Isso é difícil. Para tudo na vida você tem que aplicar o desapego, né? Sim. Então, o que que acontece? As pessoas, elas acham que comunicar bem Uhum. significa falar muito. Não é assim, né? A minha técnica é marketing aplicado à procura de emprego aqui na Itália. Aham. Então, a gente no marketing, a gente não é falar muito, é falar as coisas certas, falar aquilo que serve, aquilo que o profissional é, aquilo que o outro quer ouvir. Uhum. A gente não pode ser logoroico, a gente não pode Sim. falar ou escrever Muito. muito. Então a gente tem que aprender a resumir. Essa é uma Uhum. competência. Na Itália você tem que ser assertivo quando você fala, né? Então isso é com relação a todo o mercado de trabalho italiano. Você realmente precisa ser atento. Então eu vejo que esse é um erro bem frequente, Priscila. As Uhum. pessoas Legal. geralmente escrevem, tipo, vai escrever uma lettera di presentazione, escreve uma carta de amor. Vai escrever um currículo, não vou tirar isso não, porque não vão acreditar, não vou deixar. Aí a pessoa, ninguém lê. O Aham. resultado é que ninguém lê. Legal. Você tinha compartilhado uma técnica de falar em um minuto e meio. Como é que é essa técnica? Você pode compartilhar aqui com a gente? Exatamente. Essa é uma técnica muito legal, que eu geralmente eu utilizo isso na língua, quando eu estou aprendendo, tipo, é uma técnica que eu faço isso no inglês, mas que isso serve também na comunicação, para a gente aprender a resumir. Uhum. Então, o que acontece? Não sei, você tem 1 minuto e meio para explicar como foi o teu último trabalho. Aí você pega o telefone, cronômetra, 1 minuto e meio, e vai explicar como foi a tua experiência. Se for em italiano, é melhor. É claro. Aí você vai, aí terminou, acabou. Aí Uhum. você faz o segundo round. Ali você tem que falar a mesma coisa, mas em 1 minuto. Olha que legal. Depois você tem que fazer de novo, tem que falar a mesma coisa sobre a mesma experiência, mas em 30 segundos. Muito bom. Aí você vai vendo que você vai cortando tudo aquilo que não é essencial. Uhum. Até você chegar. Você pode fazer isso numa autoapresentação. É claro que você não vai fazer uma autoapresentação em 30 segundos, mas a gente tem que aprender a resumir, Legal. a cortar os essenciais enquanto a gente está falando. Então, se eu vejo que eu estou falando, tem um selecionador na minha frente, ele começa. Uhum, ok. Uhum. Então, Ah, eu já vou cortando e digo aquelas 3 últimas frases essenciais. Não legal. vou fazer a outra pessoa perder a cabeça, né? Então, Eu quero é legal a fazer. gente estar atento exatamente a isso que a Marcela falou. Então, assim, não é que você, Pri, mas se eu não falar o que eu tenho que falar, ele não vai entender as minhas competências. Não é isso. É você falar o que você precisa falar de uma maneira mais rápida, para você prender a atenção do recrutador que está ali conversando com você. Inclusive, falando sobre isso, Marcela, tem alguma coisa específica que eles perguntam que é legal a gente estar atento, que eles valorizam na sua resposta nesse momento de uma entrevista direta? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa a gente precisa se preparar para a entrevista. Uhum. Isso parece simples, mas eu já fiz uma entrevista de emprego onde eu perguntei: você pode me falar um pouco sobre essa experiência? A pessoa não sabia responder. Falei: mas Aham. você trabalhou mesmo? Só para saber, né? Que tá no seu currículo, né? Por A favor. pessoa não sabia o que dizer. Então, assim, ó, Uhum. os brasileiros que eles geralmente começam a trabalhar muito cedo, a gente fez milhões de coisas. Então, a primeira coisa é que a gente não lembra aquilo que a gente fez. Uhum.
Então, a dica com relação à entrevista de emprego, você precisa ter muito claro aquilo que você fez, Legal. né? Então, você precisa se preparar. Se preparar para uma autoapresentação, né? Uhum. Autoapresentação, a gente vai precisar fazer ela sempre. Qual foi a primeira coisa que eu fiz aqui? Eu me apresentei. Quem sou eu? O que que eu fiz? Como é que eu fiz para chegar aqui? Então, se eu vou fazer essa apresentação em um outro contexto, eu vou falar outras informações. Uhum. Saber selecionar aquilo que a gente vai fazer. Então, você precisa, numa entrevista de emprego, se preparar, saber contar as coisas que você fez. E uma outra coisa, responda exatamente aquilo que te perguntaram. Uhum. Não é isso que é importante. Aí você pede a permissão. Legal. Aí você diz, olha, você me fez essa pergunta sobre meu último trabalho, mas eu fiz um projeto muito parecido com aquilo que vocês estão procurando. Eu posso falar sobre isso? Você vai dizer sim Ótimo. ou não. E deixa o outro perguntar. É o trabalho dele. Né? O trabalho dele é esse. Ele vai perguntar aquilo que ele precisa saber. Uhum. Legal. Aquilo que ele quer ouvir de você, né? Exatamente. Então, assim, você sabe da tua história, é verdade, mas fica atenta àquilo que ele está perguntando. Não responde uma outra coisa. Ele Legal. perguntou, você sabe inglês? Você diz sim. Você não diz, você é inglês, francês, espanhol, não sei o que, eu fui para América, não sei, fui para Dubai, depois eu viajei, fui para França, trabalhei na Disney. Calma. Ótimo exemplo. Sensacional. Ele perguntou inglês. Legal, muito bom. Né? E tá no currículo. De repente, ele perguntou inglês. Aí, o que você pode fazer a mais? Se você quiser, a gente pode passar a nossa conversa para inglês. Caso você sim. Olha que legal. Aí sim é pertinente. Porque Aham. você está propondo uma coisa. Sim, você tá Você não tá. mostrando que é verdade, né? Exatamente. Exatamente. Você diz sim, falo, e caso você queira, a gente pode continuar a entrevista em inglês. Legal. Nossa, Olha, depois dessa, hein? depois. Vai surpreender a pessoa. Entendeu como é que a gente faz? Legal. Não é. Porque assim, uma pessoa desesperada, o que que ela vai fazer? Ela vai querer falar tudo. Ela vai querer falar tudo, vai ficar ansiosa, ela Uhum. vai querer, tipo, quanto mais informação, melhor. Calma, Legal. calma. Dá um desejozinho na outra pessoa, né? Ótimo. Deixa a outra pessoa se interessar, né? Sensacional essa dica. Dá um espaço para a pessoa te perguntar e você responde, né? Inclusive, por que não deixar alguns pontos abertos? Aham. Porque, por exemplo, eu na minha apresentação eu não falo tudo. Eu falo aquilo que é necessário, Sim. né? A pessoa, ela pode perguntar, por exemplo, falei da minha tese. Eu não Legal. falei dos resultados, a pessoa pode. Tá, Marcela, mas o que aconteceu? Me Né? Não é conta que a gente mais, vai. né? Me conta mais. Não é que a gente vai, tipo, falar tudo. Calma, eu falei aquilo que é necessário. Legal. Né? Aquilo que é necessário, inclusive, para gerar curiosidade. Então, Necessário e o calma. mais importante. Então, a primeira coisa é a pessoa ela saber e ela se preparar. Então, se prepare, pense aí, lembre do que você colocou ali no seu currículo. Também contar a sua história. Então, conte pra você, conte pro cachorro, como disse a Marcela. Não tem cachorro, conta pro gato, tem gato, conta pro peixe, conta pra ninguém, conta no banho. Então, se prepara e lembra dessa dica da Marcela. Respira antes de entrar e calma, deixa que o entrevistador te pergunte, você fala com ele e se você puder propor alguma coisa ali que como a Marcela disse, soou ali como um desafio, como verdade que está escrito, você pode deixar aberto ali para a pessoa que vai ser um algo a mais. Aí você ganha pessoas. Sabe o que eu me lembrei? Eu, no meu mestrado, aqui a gente tem eu esqueci o nome, mas eu tenho que apresentar a tese para uma banca, né? Uhum, E eu tinha que treinar aquela tese. E eu fui para o meu professor, que estava me acompanhando, meu orientador, e eu apresentei para ele. E a gente só tem 10 minutos, ou é 10 minutos, ou acabou. uau, Aí eu fui para ele, eu estava tão agitada, nervosa. Eu passei meia hora falando coisas confusas. Italiano não tem paciência. Aí ele começou a dizer assim, minha querida, a sua tese é legal, mas assim, ó, não depende de mim a nota. Ele queria dizer assim, não espere o melhor, né? Porque te uhum, dá da forma que você está explicando. Então, assim, aí eu uhum, entendi uma coisa, que aqui a gente não é eu ser competente, eu fazer um bom trabalho. Se eu não sei comunicar, legal, é aquilo que eu sempre falo, você pode ser muito, muito competente, mas se ninguém sabe,
ninguém vai te dar uma oportunidade. Aí o que que eu fiz? Eu me preparei, organizei, preparei 10 slides, cada slide 1 minuto, Legal. ensaiei milhões de vezes e ia passear sempre com o meu cachorrinho, né? Aí o que que eu fazia? Quando eu ia passear com o meu cachorrinho, eu contava vizinhos, contava outras pessoas. Aí eu falei, sabia que eu tô me formando? Posso Olha contar que minha tese legal. pra você? Né? A pessoa, Forte! claro! Então, assim, eu ligava pra minha irmã, eu ligava pra minha avó no Brasil, a minha avó dizia, minha filha, a senhora não entende italiano, não tinha problema. Vede se Só suona. escuta. Olha que bonito o som. Vê se eu tô, né? Se Ah, tá fluido o negócio. legal. A única que gostava era a minha irmã, que ela tinha 8 anos. Era a única que Adorava. gostava. Não sei por quê. Ela se apaixonou pela minha tese. Ela tem uma versão da minha tese que dorme abraçada. Ela achava Ai, que incrível. lindo. Muito fofinha. Aí pelo menos tinha alguém gostar de ouvir, né? Alguém falou, isso aí, tá muito bom. Continua. E ela que era italiana, então ela me corrigia a Olha pronúncia. que Tá? legal. Era uma boa, com 8 anos. Então, assim, ó, os meus vizinhos começaram a fugir de mim, né? Porque imagina, eles me vinham dizer, hello, tchau, sei lá, tchau. Eles fugiam, porque eu não aguentava mais. Mas não tem problema. O que aconteceu comigo? Legal. Eu me formei, ganhei o máximo dos votos, que é tiro que Olha, tiro. complimente. Mas assim, a gente tem que dar um jeito, né, gente? É aquilo que a Legal. gente falou. De repente a gente não tá na situação melhor, mas aqui a gente é problem solving. Ótimo. Né? Aqui a gente tá aqui para resolver problema. E assim, com o Sensacional. cachorro vizinho, então você tá nem aí. E aí, Tá nem aí. anotaram tudo? Porque esse aí Anotaram. foi uma cereja do bolo aí, hein? E assim, Marcela, quando você passou, vamos lá, passei na entrevista, oba, tem aí um processo de adaptação, como aqui um período de experiência, eles te contratam depois, você sabe como que funciona essa parte? Sim, geralmente sim tem um período de experiência, né? Eles geralmente vai depender um pouco do contrato, tá? Uhum, Mas a média é 3 meses. Depende do contrato, porque eles têm um tipo de contrato aqui que é contrato indeterminato. uhum. Que é como se fosse, pra vocês terem uma ideia de quanto é sério a coisa, é como se fosse você entrar no concurso público no Brasil. Ninguém Olha, pode te demitir. E nesse caso, daí, às vezes, dependendo do cargo, ele demora mais do que 3 meses. Mas tem um período de prova, sim, que você pode não querer mais trabalhar e a empresa também. uhum, Uma outra coisa importante para dizer aqui é que eles respeitam muito o contrato. No sentido, se tem 6 meses, ninguém vai demitir você com 5. uhum. Se o não tem uma validade, não é que eles vão demitir você porque eles querem. Então, por isso que aqui na Itália o processo de seleção é lento, no sentido, é lento o próprio processo. Não é que você faz entrevista hoje, eles contratam amanhã. Se isso acontecer, abre o olho. Ah, olha, É, legal. de verdade, abre o olho. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, anúncios falsos na Itália, Olha, tá? muito Porque se a legal. coisa tá muito rápido, não, Não não é. funciona. Não, os italianos eles são bem lentinhos. Então, Uhum, às vezes o processo de duração de seleção, né, dura um mês ou até um pouquinho mais. uhum. Então, você que está se programando para vir, considere isso. Não é que faz a entrevista hoje e amanhã está trabalhando. Legal. Eles já são lentinhos com relação a isso, porque para eles é uma coisa séria. Assinar contrato é uma coisa séria. Não, muito legal isso, essa dica que a Marcela deu, então, pra gente estar atento aí a essas vagas que não existem realmente. Então, observar, ver se tá aí dentro dos padrões, muito legal. E assim, na hora de eu procurar um emprego, ele é igual aqui no Brasil? Eu vou lá, bato na porta, deixo o meu currículo, inscrevo na internet, ou tem alguma coisa diferente? Ok, a gente tem várias formas para procurar trabalho. Tem o trabalho tipo ricerca passiva, que Uhum, geralmente é aquela que todo mundo faz, que tem um currículo único, envia a todas as empresas e depois, né, espera que alguma coisa aconteça. E tem a ricerca ativa del lavoro, que é a uhum. minha técnica, né? Não sei, eu nem falei isso, nem falei. Eu fiz Compartilha essa aqui com a pergunta, não gente. falei. Então, assim, eu tenho um curso, né, que primeiro era presencial, desde 2015 que eu faço esse curso, então já há um pouco de tempo. Eu já tive mais de 900 alunos e 93,4% dos meus alunos conseguem emprego na área que eles estão procurando, então essa bandeira eu levanto com muito orgulho. Porque eu sei o quanto é difícil a gente mudar de país e o quanto é importante o trabalho. Uhum, Então, eu tenho um curso que é todo online, que é Ricercativa del Lavoro. Então, eu ensino as pessoas a procurar ativamente. A gente tem que levar a sério a nossa carreira, que é a mesma coisa que a gente está falando com relação ao italiano. uhum. Né? Eu tenho que levar a sério
o meu desenvolvimento na língua, eu tenho que levar a sério a minha carreira. Trabalhar na Itália procurar emprego é um emprego. Então, a gente tem que levar a sério. Então, eu ensino as pessoas a serem ativas, mas eu não tenho como, né, tipo, fazer um curso é uma coisa, mas eu vou tentar resumir aqui. Legal. Então, assim, o que é importante? Que tipos de canais, né, a gente pode procurar emprego? Então, assim, ó, eu aconselho o LinkedIn. LinkedIn aqui na Itália eles usam muito. Legal. Então, você precisa ter um perfil LinkedIn, tá? Você não tem, ó, eu nem cumprimento você. Já para aqui, já faz. Aquilo que eu sempre falo, que isso já dizia a minha vozinha, né? Quem não é visto, não é lembrado. Legal. Hoje a gente precisa estar nas redes sociais. A rede social do trabalho é o LinkedIn. Você precisa estar no LinkedIn. Legal. Né? Digo nada. Sim, com certeza. Você está no LinkedIn, você também pode procurar emprego no LinkedIn, tem as agências de trabalho, você também pode estar procurando emprego ali. E você também pode estar enviando diretamente para as empresas. E essas ainda eu estou falando da ricerca passiva de trabalho. Assim, ó, com relação a porta, você precisa, depende um pouco da empresa, da situação. Geralmente para restaurante pode funcionar, mas geralmente as empresas mais estruturadas, eles vão pedir para você, como é que eu posso dizer? Para você enviar por e-mail, etc. Até porque é mais fácil a organização, né? Legal. Até porque pós-pandemia, papel. Não é muito bem visto, né? E assim, Marcela, para eu tirar. Vamos lá, eu não sou cidadã, então eu não consegui ter um visto antes de ir para a Itália. Para eu conseguir um visto, eu preciso já. Um visto assim, relacionado ao trabalho, eu já preciso estar contratada ou antes eu consigo? Tem alguma maneira que eu possa fazer com relação a esse visto? Então, eu não posso pedir um visto de trabalho sem ter um trabalho. Tá? Então, assim, eu preciso ter. Então, é uma coisa que a empresa vai estar fazendo, né? Então, primeiro eu preciso ter uma empresa, ter uma vaga para depois pedir o visto. Aquilo que acontece, que muitas vezes as pessoas não sabem, por exemplo, que aí é diferente. Quando, vamos dizer, eu consigo um visto de estudo aqui na Itália. Depois que eu consigo um visto de estudo aqui na Itália, depois que eu termino o meu curso, eles me dão um permesso de soggiorno, attesa lavoro. Legal. Então, assim, se eu faço um percurso de estudo aqui na Itália, eles me dão 1 ano para eu poder procurar trabalho. Olha, sensacional. E durante esse ano, eu posso ou abrir a minha própria empresa, né? Própria empresa, eu tô querendo dizer, trabalhar como... Que foi aquilo que eu fiz. Aí eu acho que como é que a gente chama no Brasil? Autônomo. Autônomo. É como se fosse autônomo, né? Um autônomo. Você pode ter um trabalho subordinado, você trabalhar para uma empresa. Então, assim, você tem algumas opções que você pode estar fazendo. Legal. Então, assim, se você já está aqui na Itália e passar de um visto para o outro é mais fácil, no sentido que você não precisa ter uma vaga. Eles já dão para você essa oportunidade, né? Essa oportunidade para você ir atrás. Emprego se você estudou aqui. Legal. E essa parte aí que é legal essa ricerca ativa, que a Marcela falou, que você acelera aí, porque você não tem tanto tempo para encontrar o trabalho, nesse caso, depois do visto de estudante. E assim, muitas pessoas têm dúvida. Os italianos, por serem italianos, eles têm muito mais vantagem frente a um brasileiro ou não? Tem alguma coisa que é possível o brasileiro mostrar que ele consegue uma vantagem perante o italiano? Então, isso é mito. Ninguém contrata por cidadania. Tá? Não é que aceita-se somente italianos. Né? Então, assim, não é verdade. Aquilo que eles... Assim, ó, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu acompanho, seja italianos, ao mercado de trabalho italiano, que você diz assim, uma estrangeira procurando ajudante italiano, até engraçado. Legal, né? Mas assim, eu já apareci no jornal aqui, nas rádios, assim. Eu disse que eu fiquei feliz dela ter aceitado o convite. Olha isso que tá aqui pra gente. Olha essa pessoa. É muito engraçado, assim, porque estrangeira, eu não tenho cidadania italiana, ensinando italianos a procurar emprego, porque ser italiano não significa dizer que eles saibam procurar emprego, mas não é só isso não. Eu dou cursos para selecionadores italianos. Olha isso. Como fazer recrutamento, seleção e entrevista de emprego. Eu tô vendo então, vocês assim, ó.
Exato. Então, assim, ó, aquilo que eu digo, e eu acho que essa é uma coisa que eu acho que a Priscila, ela fez questão de verificar, né, o meu trabalho, vamos ver o curso. Então, aquilo que eu digo não é astrologia. Eu não gosto de astrologia. Sim. Tipo assim, aquilo que eu falei a Priscila, cada um no seu quadrado. Se alguém perguntar dica de italiano, eu falei, Priscila, pode dar para você, não eu. Então, assim, cada um no seu trabalho. E aquilo que eu digo não é astrologia, é aquilo que realmente acontece. Então, assim, por que eu tô querendo dizer isso? Porque eu também acompanho italianos, né? E eu vejo que a principal diferença entre um italiano e um brasileiro são duas diferenças. O italiano, e eu não tô puxando sardinha para Priscila, porque vocês já são alunos, mas o italiano é fundamental. É a diferença que você tem entre o italiano e você, que ele sabe italiano. Exato. Então estudem, façam aí o estudo de vocês, escutem, falem, repitam para falar italiano, porque aí a gente já vai ter igualado um ponto aí, né? O italiano. Exatamente. Então essa é uma coisa que dá para fazer, né? E assim, ó, não é que eles querem um italiano perfeito, né? Eu acho tão bonitinho porque eles amam meu sotaque. Eles amam meu sotaque. E esse era um preconceito que eu tinha. Eu já recusei alguns trabalhos porque eu tinha medo, que assim, ser psicóloga é trabalhar com comunicação. Então, se eu não sei comunicar bem, é um problema. Então, eu já recusei alguns trabalhos com medo de sabe, ter um olhar que eles desaprovam. E na verdade, eu vi que isso é um problema da minha cabecinha aqui. Legal. A única coisa que o meu professor, que eu comecei a trabalhar com ele aqui como consultora, né? E a gente fazia reuniões, assim, tipo, com os diretores da empresa, que eu tinha que falar, apresentar, que Olha. a gente vai com medo de tudo. Comer italiano? Tem certeza? Né? Aí a gente vai com medo de tudo. A única coisa que ele me dizia, assim, ó, pelo amor de Deus, Marcela, você pode falar como você quiser, mas fica atenção à palavra ano, né? Ano. Tem dois N's aí, porque tem um outro significado. Então, eu não posso dizer 27 anos. Já tem 17, sim. Mas assim, eu dizia, não anni, né? Legal. Uma coisa assim meio estranha. Então era, porque daí todo mundo ia rir, né? Ia fazer aquela brincadeira, já ia quebrar a comunicação. Então, assim, é isso a única coisa que ele me dizia. Legal. Toma cuidado nisso, né? Mas assim, eu nunca fui discriminada. Muito legal. Por ser brasileira. Então, assim, por ser brasileira, por ter o meu sotaque, mas assim, as pessoas amam o meu sotaque, né? Então, muitos deles falam, você fala melhor do que muitos italianos. Porque os italianos muitas vezes não sabem o que é conjuntivo. Muitas vezes, dependendo de onde que ele veio, eles sabem mais dialeto do que o italiano. Legal. Então, assim, a gente acha que a gente é o último João da fila do pão. Muito bom. Muitas vezes aprender da grande, você tem a oportunidade de aprender gramaticalmente tudo certo. Exato, muito bom. Né? Então você não tem muitos vícios. Aproveitando que vocês estão aqui dentro do curso de italiano, aprendam muito bem o italiano, que aqui vocês têm todas as opções, todas as ferramentas para vocês colocarem tudo em prática. Muito bom. Eles não têm desculpa, né? Não tem. Não tem. Desculpa, você tem. Muito né? bom. Então, assim, é muito importante. E aí acontece a segunda coisa. Eles se admiram. E quando eles veem um estrangeiro que fala muito bem italiano, eles ficam admirados, porque eles têm dificuldade com a língua, né? Eles não sabem muito bem o inglês, eles, né? Assim, ó, é verdade que aqui na Europa, geralmente eles têm mais do que uma língua, eles falam, eles dizem que falem, né? Espanhol, outras línguas, mas não é tudo, é tipo meio enrolado. Então, assim, é difícil encontrar um italiano que tem o meu nível de italiano em outra língua, entendeu? Porque realmente, assim, eu conquistei já um nível quase de... Como se eu tivesse nascido aqui com o meu sotaquezinho maravilhoso, que eu não quero trazer ele, que estamos aqui. Ele pronuncia certo, mas vai ter o nosso sotaque, o nosso sorrisão aqui que ninguém tira. Legal. Então, a primeira diferença que eu falei é o italiano. E a segunda é o background cultural. Então, assim, são duas coisas que você consegue recuperar, gente. Exato. Né? Então, assim...
Então, conhecer aí a cultura italiana. E aqui, que é algo que eu fiz questão de trazer para vocês, que são as nossas aulas de Immersione nella Lingua. E ali vocês têm aí bastante parte cultural da Itália para já ajudar aí nessa diferença não ser tão grande. Então, vocês já vão conhecer melhor. E também o que a Marcela falou, conhecer agora aqui, que ela está explicando pra gente, o mercado de trabalho, como que ele é, como é que ele funciona, porque não é igual ao mercado de trabalho aqui no Brasil. Então, a Marcela disse que ela ia iluminar, tá iluminando aqui o nosso caminho. E assim, profissões específicas, por exemplo, psicólogo, como o seu, nutricionista, médico, é necessário validar o diploma na Itália ou com o meu diploma, falando italiano, eu já posso concorrer a uma vaga e tá tudo certo? Aí vamos abrir um capítulo bem grande sobre isso, que é Uhum. muito interessante. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existem profissões regulamentadas e profissões não regulamentadas. Profissões regulamentadas são as profissões que têm em mente que vai criar um código de ética da atividade, que vai, como é que eu posso dizer, organizar essa profissão. Uhum. Então, para as profissões regulamentadas, como psicólogo, advogado, Uhum. médico, etc., essas profissões a gente precisa se inscrever, né, na ordem, por exemplo, dos psicólogos, Ah, legal. etc. Mas o que é que acontece? Aí eu acho que eu vou iluminar sim. A gente precisa conhecer muito bem essa profissão. Calma, já vou. Já vou falar disso. Com relação às profissões regulamentadas, a gente precisa sim se inscrever à ordem referente a. Então, a gente precisa regulamentar a profissão. Uhum. Com relação a profissões não regulamentadas, você só precisa saber fazer. Legal. Então, o pessoal na área de marketing, etc. Uhum. Assim, ó, a minha memória é aquela que é. Isso daí eu vou te enviar também um link, Legal. aonde explicando profissões regulamentadas, não regulamentadas e quais são, porque você com certeza está perguntando, a minha não é, o que, que eu posso fazer? Então tem uma tabela, tem um artigo, né, no meu blog. O meu site é muito fácil, é www.marcelooliveira.it. Ali você encontra tudo aquilo que eu estou prometendo aqui, Uhum. mas de qualquer forma eu vou botar aqui embaixo, porque eu acho que esse artigo é muito útil. Legal. Qual é o pulo do gato? Por exemplo, se eu quero trabalhar como psicologia clínica, eu preciso reconhecer a minha profissão, Uhum. tá? Se eu quero trabalhar com psicologia do trabalho, não. Olha, depende Então, por então. exemplo, depende das atividades que você vai fazer dentro da profissão, mesmo que ela seja regulamentada. Legal. Então, aquilo que eu aconselho é, você com a informação certa, você vai estar fazendo, você já pode começar a trabalhar, depois você regulamenta, depois você faz, porque é um processo burocrático que demora tempo. Então, eu estudei aqui na Itália, tá? Eu tenho um título italiano, mas isso não faz diferença, tá? Uhum. No sentido que não faz diferença porque eu não sou inscrita. Eu fiz todo o processo, mas eu não me inscrevi porque tem que pagar. Uhum. E porque eu não preciso. Então, assim, Legal. os meus colegas, porque a gente fez o mestrado em psicologia de organização e de marketing, que trabalham nessa área, eles não fizeram. Para que você vai pagar se você não precisa? Mas se eu vou trabalhar com Legal. psicologia clínica, sim. Então, assim, ó, vocês veem que aquilo que falta é informação. Uhum. Legal. Se Muito eu bom. tenho a informação certa, daí eu vou saber o que fazer, como fazer, Sensacional. etc. Então, depois vocês confiram aqui abaixo esse link que a Marcela falou. Vão lá, dá uma olhada. Já descubram se a profissão de vocês tem esse requisito, se precisa, se não precisa. Então, já tem bastante informação aí. E assim, Marcela, o que que você diria para Marcela lá atrás? Que conselho você daria quando ela decidiu aí ir para a Itália e ficar na Itália? Tem algum conselho que você daria para essa Marcela? Vai e não olha para trás. Legal. Eu perdi muito tempo, dias, meses, quase o primeiro ano, me acordava de manhã e dizia: eu fiz a escolha certa? Uhum. Eu fiz a escolha certa? Eu fiz a escolha certa? E no dia que eu disse: não vou perguntar mais para mim se eu vou encontrar trabalho na Itália. Eu vou começar a perguntar como eu faço para. Porque não é possível que não tenha uma empresa na Itália que não queira me contratar. Sensacional. Então, assim, quando a gente fica no si, a gente só cria ansiedade e o pensamento, o resultado é sempre negativo. Uhum. Não é que você assim, ó, claro, vou virar, tipo, administradora e delegado, e CEO da empresa. Não, a gente sempre tem
o se sempre se conclui de uma forma negativa. Uhum. Por que a gente começa o como? E que isso a gente pode aplicar, inclusive, na língua. Ah, não estou Sensacional. conseguindo. Será que eu vou aprender italiano? Não é será. Como eu faço para melhorar? Como eu faço para inserir o meu italiano no meu cotidiano? Uhum. É seguir pessoas que estão orientando, pessoas que já passaram, né? Exato. Para que quebrar a cara, né? Então, assim, aquilo que eu faria, porque há 10 anos atrás não tinha nenhuma Marcela aí para dar Para te orientação, orientar, para iluminar o seu caminho. para iluminar, né? Eu posso dizer que eu sou única aqui, então não tinha Marcela. Então, a única coisa que eu diria para mim é: deixa de besteira, Legal. vai e faz acontecer. Sensacional. Então anotaram aí, Sem né? drama. Se faz um xizinho e coloca como. Como eu posso fazer para... E aí você completa e começa a responder. Então, assim, eu quero agradecer muito, muito, muito Eu que você ter agradeço. estado aqui com a gente. Tenho certeza que os alunos também estão aí agradecendo, felizes de todas as informações que você passou aqui pra gente, para poder dar um passo mais seguro aí rumo ao mercado de trabalho italiano. Então, Marcela, grazie mille. Molto, molto, tantissimo. Prego. Eu Muito que bom. agradeço. Muito obrigada. Um beijão para vocês e estudem italiano, pelo amor de Deus. Tchau, tchau.